Olá, hoje o papo está direcionado para falarmos sobre REITs, os primos ou os vovôs dos fundos imobiliários aqui no Brasil. Uma forma interessante e alternativa para investir no segmento imobiliário americano. Hoje eu trago para falarmos sobre o REITs Felipe Vaz, né, que já esteve comigo, aliás, conosco no podcast Café com Fi, falando sobre o fundo da casa. E se você não assistiu, depois aí confere nosso bate-papo, que está super bacana. Mas hoje, sem delongas, vamos falar aí sobre os REITs e esse mercado gigantesco, literalmente, em relação a investir na parte imobiliária, não só americana, porque eles aí têm uma abrangência global. Seja muito bem-vindo mais uma vez a esse canal, Felipe, mas dessa vez aí direcionado ao REITcast. Gostaria que você se apresentasse para quem ainda não te conhece, e aí a gente vai falando a respeito aí dos REITs. Obrigado mais uma vez aí, Andréa, pelo convite. Um prazer estar aqui dividindo um pouco desse mercado que é tão grande, como você falou, né? São os primos distantes, ou o avô aí dos fundos imobiliários, foram os precursores, né, da estrutura que a gente hoje conhece aqui no mercado brasileiro por meio dos FIIs, né, dos fundos imobiliários, que é esse mercado imobiliário norte-americano, né? Eu sou gestor aqui na Canuma Capital, que é uma gestora focada em investimentos alternativos, e a minha atuação aqui é mais voltada àquilo que a gente chama dos ativos, né, dos investimentos mais líquidos, né, que são basicamente aqueles investimentos que a gente negocia em bolsa de valores, né. Então a gente tem um fundo de ações, que a gente vai poder falar um pouco mais aqui ao longo da live, que é um fundo de ações que investe nos REITs norte-americanos. É um veículo aqui no Brasil, mas que a gente investe nessas empresas do segmento imobiliário lá fora. E a gente tem, né, um fundo imobiliário aqui local, e daí nesse fundo imobiliário eu fico mais de olho nas cotas de fundos imobiliários e nas ações de empresas do segmento aqui no Brasil. Esse fundo ele tem um mandato mais amplo, que é o CCML, pode comprar também crédito, imóveis diretamente. Então aqui na gestora eu fico mais focado nessa parte aqui dos ativos mais líquidos. Maravilha. Então vamos aí, né, começar a falar a respeito dos REITs, né, o que que são, como é que funciona, e esse mercado aí maravilhoso, diferente do nosso, tem as suas peculiaridades, né, tem uma amplitude maior aí de investimento, mas que influenciaram diretamente na construção aí dos fundos imobiliários. Então vamos lá, Felipe, fala um pouquinho aí do que você separou para nós nesse episódio especial. Legal. Eu dividi aqui, né? Da Canuma eu acabei falando um pouco já aqui, né? Que são dos produtos que a gente tem. Daí eu dividi aqui um pouco de, né, como é que tá dividida essa indústria, né? O que são os REITs, as diferenças em relação aos fundos imobiliários, as semelhanças, né? Falar um pouco de como é que a gente vê o portfólio, como é que a gente constrói esse portfólio aqui dessas ações que vão fazer parte, né, do fundo, e alguns casos aí de investimentos que a gente tem aqui nesse histórico. A gente lançou o produto, essa estratégia, há cerca de 2 anos atrás, né, ou seja, no finalzinho de 2021, que a gente lançou esse fundo, e por entender, né, como uma casa dedicada ao mercado imobiliário, né, faz todo sentido a gente saber o que está acontecendo no maior mercado imobiliário do mundo, né, e a gente traçar paralelos, né. Tem muitos segmentos que aqui ainda são um pouco representados, mas que lá nos Estados Unidos são enormes, né, e a gente tem essa possibilidade de fazer, inclusive, comparativos, né, e ajudar também na gestão aqui até do portfólio aqui no Brasil, né. Então, além desse fundo internacional e do CCME que eu já comentei, a gente tem um fundo, né, de previdência que também tem estratégias aí no mercado imobiliário, e para 2024 a gente vê espaço à medida que também os juros aqui no Brasil vai caindo, né, ou se aproximando mais para um nível perto de 10% ou até abaixo disso, de estratégias de mercado imobiliário
voltados para ganho de capital, né? Menos renda, mais ganho de capital e geralmente investimentos por prazos mais longos, né? Que é o investimentos privados, né? Ou como o mercado chama, né? Private equity, né? Focado em mercado imobiliário, que são comprar oportunidades que eventualmente não geram muita renda. Pode ser um desenvolvimento, pode ser um ativo que está, por exemplo, 100% vago, que a gente vai ocupar e vai vender ele lá na frente. Então tem várias estratégias ali que a gente deve, a partir de 2024 também colocar de pé aqui, só para todo mundo ter uma ideia do escopo aqui da Canuma Capital, né? Falando agora, né, entrando mais no detalhe aqui dos REITs propriamente dito, né, eu acho que os REITs, o nome tende a assustar, né, a sigla, né, significa Real Estate Investment Trust, né, depois você pensa, já é um bicho do outro mundo aqui. Acho que no final das contas, pessoal, o nome em si, ele pode dar a entender que é uma estrutura muito mais complexa do que ela é na prática, né? No final das contas, né, os REITs são empresas americanas que são especializadas na parte, né, no mercado imobiliário. Os REITs eles foram, né, eles vieram à tona no final ali da década de 60 no mercado americano, então estamos falando de um mercado de quase 60 anos de idade, digamos assim, que também foi evoluindo conforme até a própria dinâmica, né, da economia americana. Então, quando a gente pensa aqui no Brasil num fundo imobiliário, né, o fundo imobiliário ele tem um gestor, né, e uma estrutura ali, né, do time de gestão que vai tocar a propriedade de um ativo imobiliário. Lá a gente está falando de uma empresa que tem lá os seus funcionários também, mas que tem o seu presidente, que tem o seu conselho, né, que também tem acionistas e não cotistas. O mais parecido com o que a gente teria aqui no Brasil seria a gente pegar, por exemplo, as empresas de propriedades no Brasil, né, pegar empresas que atuam no segmento de shoppings, né, uma Multiplan, uma Allos, uma Iguatemi, né, são equivalentes ao que teria lá no mercado, né, americano, das empresas que operam varejo, por exemplo, né. O principal índice de referência desse segmento aqui é um índice que seria o equivalente ao IFIX aqui no Brasil, né, que é um índice que mede cerca de 150 empresas, né, ligadas aos mais diversos setores. Hoje a gente está falando que é um mercado de mais de US$ 1 trilhão, né, 1,2, 1,3 trilhão de dólares de valor de mercado. Se a gente for comparar aqui no Brasil, né, se a gente somar os fundos imobiliários listados e não listados na Bolsa, a gente está falando alguma coisa perto de 250 bilhões de reais, né? Se a gente dividir em dólar, 50 bilhões de dólares. Então estamos falando aqui que é um mercado, né, bem maior do que o mercado de fundos imobiliários aqui no Brasil, e os segmentos também foram mudando ao longo do tempo, né? Hoje, os segmentos que mais pesam dentro do índice, né, são o quê? Residencial, né, varejo, né, que são os shoppings, mas não só shoppings, né, estruturas ali de o que nos Estados Unidos o pessoal chama dos strip centers, né, que são centros de conveniência, que eventualmente tem uma loja que ancora de varejo, ou um hipermercado, ou alguma loja de utilidades, e daí em volta você tem uma série de serviços ali de conveniência, né? Então, torres de telecomunicação, industrial, que seria o nosso segmento logístico aqui, também é mais representativo, data center, que é um segmento que praticamente não existe aqui no Brasil, setor de saúde é muito forte, né, tanto de hospitais quanto clínicas e moradias voltadas para a terceira idade. Então, assim, é um segmento, é um mercado muito vivo, né, assim, quase 40% hoje desse mercado vem de ativos ligados à área de tecnologia, né, e-commerce, né, como logístico, como data centers, como torres de telecomunicações. Então, a gente costuma dizer aqui né, quando a gente conversa, né, fazendo os bate-papos com investidores, né, que acho que os principais pontos ou vantagens, né, do investidor brasileiro olhar esse mercado de REITs, né, a primeira coisa é essa exposição aos Estados Unidos, né, o maior mercado imobiliário do mundo, né, é um mercado
que tem ali obtido um crescimento interessante ao longo da sua história. E também um segmento que foi se adaptando. Né? Escritórios, por exemplo, que era muito mais pesado, né, dentro da indústria de REITs, hoje é menos, né, ou seja, é menos relevante do que já foi. Segmentos como residencial, voltado para locação, cresceram bastante, né, lá nos Estados Unidos. Os REITs, eles têm presença global, então alguns dessas empresas não operam só nos Estados Unidos, então de alguma forma você tem uma exposição, né, em Europa, Ásia e outros mercados. Tem muito mais setores, né, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas são setores, né, muito diversos que dá para escolher, e cada um tem uma dinâmica própria, né, de resultados, de crescimentos. São portfólios que são irreplicáveis, né, ou seja, tem empresas, por exemplo, que tem no segmento de apartamentos 100 mil apartamentos dentro do portfólio, né, voltados para locação. Né? Olha o nível de diversificação que você tem, né? Quando você e esse é um portfólio que você não consegue construir de um dia para a noite, né? Foram aquisições, foram desenvolvimentos, foram vendas, né, reciclagem de ativos que foram feitas ao longo do tempo. Os REITs têm inquilinos que são grandes empresas, né? Tipo, a gente vai falar um pouco aqui de alguns casos, né? Lá fora, né, ainda que você tenha um cenário de juros mais alto recentemente, né, a gente vive um cenário de juros muito mais baixos, né, do que na economia brasileira. Isso permite com que os REITs façam o quê? Né? Eles desenvolvem um determinado ativo, capturam a rentabilidade, né, com a alocação daquele espaço, vendas, né, reciclagens, desenvolvem novos ativos, tomam dívida a custos mais baixos, né, na média, do que se a gente comparasse aqui no Brasil. Os retornos também têm sido, né, quando a gente olha numa série mais longa, pessoal, assim, séries acima de 40 anos, né, que os REITs têm esse histórico para mostrar para a gente está falando que os retornos, em média, ao ano, em dólar, ficam na casa de 10%. Né, para os investimentos em REITs, que é um belo retorno se a gente for pensar numa exposição internacional. De alguma forma, ele está muito pouco relacionado com o Brasil, né? Então, assim, se eu estou comprando um REIT lá fora, não tem nada a ver com o mercado de fundos imobiliários aqui no Brasil, então é uma forma também do investidor estar diversificando, né, essa exposição. Né? Em tempos normais de temperatura e pressão, a gente brinca que os REITs eles têm uma proteção em relação à inflação, né, a norte-americana, eles tendem a crescer mais do que os índices de inflação, tem toda uma estrutura de governança, né, bem profissional, né, como eu disse, né, eles têm essa possibilidade de fazer alavancagens, né, que é tomar dívidas, né, incrementando retornos com taxas mais baixas, né, do que a gente. Né, então, acho que como vantagem, né, ou como exposição, o investidor deveria ver os REITs numa parte da carteira, né, e daí cada um vai ter o seu perfil, quanto que vai ter disposição internacional, mas que quando o investidor pensa em fazer uma alocação, né, em dólar, né, ou atrelada ao mercado exterior, que ele não pense só em empresas, por exemplo, do segmento de tecnologia, né, que ele possa também ver os REITs como uma alternativa para ele ter essa exposição. Esse quadro aqui, para fazer né, um paralelo, né, com os REITs e no Brasil, eu acho que ajuda também, né, então assim, a gente viu o crescimento de REITs, a Andrea, né, e todo mundo que acompanha aqui viu quanto os fundos imobiliários cresceram também, né, era um pouco mais de 100 mil investidores há 6, 7 anos atrás, hoje a gente tem mais de 2 milhões de investidores, né, aqui no Brasil. Os REITs, o americano, ele, seja diretamente, né, comprando lá as ações das empresas, seja por meio de veículos como fundos de previdência, fundos de investimento, tem mais de 150 milhões de investidores, né, diretos e indiretos de REITs. Então, assim, é um mercado que o americano, na média, ele está bastante exposto. As empresas geralmente são muito grandes, o valor médio de mercado acima de 8 bilhões de dólares, tá? E isso, quando a gente compara com as empresas, com os fundos aqui no Brasil, tem uma média aí na faixa dos 300 milhões de reais de patrimônio, né? Isso muda. A liquidez é grande, né? Esse mercado secundário de, né, investidores comprando e vendendo cotas, mais de 8 bi
de dólares por dia, né, de negociação, né, mais do que a Bolsa Brasileira, né, o Ibovespa negocia diariamente. Exposição, já comentei, né, o índice mais representativo é esse Finera aqui, que é o que a gente destaca. Tem uma diferença que talvez o investidor aqui, quando olha o fundo imobiliário, ele tem um viés mais da renda, né, a maior parte da componente do resultado dele vai vir da renda. Os REITs a gente diz que não vem da renda necessariamente, né, eles vêm mais da apreciação, da valorização das ações, então talvez é um bicho diferente ali, né, quando o investidor vai pensar. A maioria distribui dividendos trimestralmente, tem alguns poucos ali que pagam mensalmente. Os fundos imobiliários já tem uma vasta maioria que pagam mensalmente, né, como se fosse lá o aluguel. Tem um benefício também, né, tributário, né, dos REITs, desde que eles distribuam pelo menos 90% do lucro contábil, ele tem essa possibilidade de ter isenções no nível corporativo, então isso ajuda a ser um veículo mais eficiente. Então é melhor você investir no mercado imobiliário nos Estados Unidos por meio de um REIT, né, uma empresa constituída, do que fazer investimentos diretos, por exemplo, né? Então isso é um ponto importante. E quando a gente olha, né, o retorno anual, a gente vai falar um pouco de cenário, né? Assim, principalmente os últimos 2 anos, não foram fáceis para os REITs, porque eles viveram um cenário de elevação de taxa de juros, e toda vez que juros sobe, você tem um incentivo natural àquele investidor correr menos risco, né, e os mercados de renda variável, os REITs são um mercado de ações, eles sofreram um pouco mais, mas mesmo assim, mesmo com esses anos que não foram de tanta bonança, digamos assim, você tem um retorno que nos últimos 10 anos foi alguma coisa perto de 6, um pouco abaixo da média histórica. Enquanto os fundos imobiliários, para quem está pensando numa exposição internacional, quando a gente faz o comparativo em dólar, né, o rendimento do IFIX aqui em dólar foi praticamente zero nos últimos 10 anos, né, porque você teve uma desvalorização do real. E lá também você tem um perfil um pouco diferente de investidor. Geralmente o investidor americano, quando ele investe indiretamente, não é ele que compra os REITs, ele usa um gestor, ele compra um fundo, né, que tem uma diversificação um pouco maior. Então, esses são as principais diferenças que a gente vê, né, dos REITs para o mercado de FIIs e daí de segmento. Daí, assim, na esquerda a gente está vendo aqui todos os segmentos, os principais segmentos, né, de REITs. Então, você pega por residencial. Eu tenho 3 segmentos grandes dentro do residencial. Você tem apartamentos voltados para locação, você tem casas voltadas para locação e até casas pré-fabricadas, que são as casas mais acessíveis, né, lá no mercado norte-americano. Tem a parte de jogos, então até cassinos, né, tem REITs que detêm propriedades de cassinos e recebem um aluguel como se fosse um contrato, né, atípico, né, não cancelável de longo prazo. E aqui no Brasil, você tem alguns segmentos, né, era só escritórios, shoppings, tem aumentado, né, renda urbana, tem alguns poucos ali de saúde e de apartamentos, logística aumentou bem aqui no Brasil, mas você vê que essa é uma característica, né, do nosso mercado brasileiro, ele ainda está sendo completo, digamos assim, ele está ainda em construção, né, e você vê que o gráfico aqui mostra, né, você não tem todos os segmentos, você não consegue acessar todos os segmentos de uma forma relevante aqui dentro do universo brasileiro, tá? Que mais? Eu acho que falando um pouco dessa geral aqui, né, mais como inicial ideia, André, fica à vontade ali para, né, alguma pergunta, algum ponto que você acha que a gente possa destacar, mas eu trouxe 2 exemplos aqui de 2 empresas, né, que são as maiores empresas no segmento, né, as empresas, né, os maiores REITs, né, norte-americanos, que o primeiro deles é a Prologis, que é um gigante mundial, né, do setor logístico. A Prologis tem exposição até no Brasil, tem alguns ativos aqui no Brasil, mas a vasta maioria do portfólio dela está concentrada no mercado norte-americano, e a gente está falando de uma empresa que tem um valor de mercado superior a 120 bilhões de dólares, né? Presente em quase 19 países, mais de 5.500 galpões,
né, dentro do portfólio. Então, quando a gente faz o paralelo aqui no Brasil, né, um fundo imobiliário, às vezes quando a gente vê lá 20, 25 ativos, a gente já acha que é um portfólio diversificado, né? Você imagina você ter 5.500, né, desses ativos espalhados pelo mundo e também 110 milhões de metros quadrados. Fazendo um paralelo, aqui no Brasil, o mercado mapeado logístico no Brasil é alguma coisa perto de 30 milhões de metros quadrados. Então estamos falando aqui que só a Prologis tem umas 3,5 vezes o tamanho do parque logístico do Brasil, né? E cerca de 3%, né, do PIB global em produtos passam por ativos da empresa, né? E é muito diversificado, né? Assim, tem quase 7 mil clientes. Então, esse é um dos exemplos, né, de empresas que a gente acessa quando a gente olha o mercado de REITs, né? E a segunda, né, que é uma das maiores também, que eu acho que vale a pena destacar aqui no programa, a American Tower, né? A American Tower, ela é o maior provedor de infraestrutura de telecomunicações, tá, do mundo. E qual que é o trabalho, né? Onde que a American Tower ganha dinheiro, né? Ela constrói a rede de infraestrutura para as operadoras, né, de 5G, de telefonia, colocarem as suas antenas, né? E daí ela tem um ganho ali de escala, né? Porque ela tem uma estrutura. Se ela tem uma operadora, né, com antena, ela tem uma determinada rentabilidade. Quando ela tem duas, ela não dobra a infraestrutura, né? A infraestrutura já está lá, então ela acaba tendo uma receita maior aí com aquele mesmo ativo. Então, a American Tower é uma empresa que tem 225 mil torres espalhadas pelo mundo, cerca de 20 mil delas estão aqui no Brasil, então é uma empresa que tem aqui exposição, né, no mercado brasileiro. E que tem o quê? Receitas não, né, canceláveis, digamos assim, né, ou seja, contratos longos aí de utilização de mais de 60 bi de dólares, né? Então, é uma empresa enorme também, presente em 26 países, né? E que também é um segmento que praticamente não existia há 15 anos atrás dentro do mercado de REITs. Então mostra também essa evolução do mercado aqui ao longo desse tempo, né? Então acho que como primeira, né, primeira parte aqui da nossa conversa, acho que colocar, né, essas diferenças entre os fundos imobiliários e mostrar o que é esse mercado de REITs, acho que é interessante aqui para a gente iniciar o papo, né, André? Com toda certeza, né? E eu gostei que você iniciou falando assim do nome REIT, né? Real Estate Investment Trust. E o pessoal já se assusta porque o mercado financeiro no Brasil ele é todo voltado com termos em inglês, né? Ai, meu Deus, mais essa sigla, essa sopa de letrinhas existente, mais o inglês, o pessoal fica um pouco assustado, mas não se assustem, é assim mesmo. O Brasil ele absorve muita coisa lá de fora, justamente por essa globalização existente. Mas o REITs ele é muito interessante, como você falou, eu brinquei, né? Comecei brincando falando que eles são os primos ou são os avós, mas ele é o fundo imobiliário é um pouco diferente, até a estruturação, né, do fundo imobiliário é diferente de uma empresa listada. Então lá eles são empresas, tem as benesses, eles têm que cumprir as regrinhas muito parecida com os fundos imobiliários, mas lá é empresa. Como são empresas, eles podem se alavancar. Como eles podem se alavancar com a alteração dos juros americanos lá, lembrando que historicamente é baixo, então eles podem fazer uma alavancagem razoável em relação ao seu patrimônio e os contratos são longos, né? Já ouvi falando que tem contratos de 99 anos, né? Então é uma coisa assim, vai passar umas 3, 4 gerações ali para pagar toda a dívida, né? Mas o que é interessante também, e fazendo um paralelo com os fundos imobiliários, é que lá tem cento e poucas empresas, né, em relação aos REITs, e aqui nós temos mais de 500 fundos, entre fundos listados e aqueles negociados no balcão, né, não é no mercado secundário. Então, nós temos assim, um volume muito grande em termos de fundos, mas segmentos menores. Então, é uma concentração maior em termos de segmento. Lá, como você falou, quando você começou falando de residencial,
Lá eu falo que você tem o residencial, que é o segmento master, daí tem os subsegmentos, né? Aí você vai destrinchando, né? Apartamento para solteiro, apartamento para família, casa para solteiro, casa conjugada, pré-fabricada, que são aquelas casas que eles colocam no caminhão e mandam e levam embora, que são muito interessantes, que geralmente, quando a gente vê um filme americano, acaba passando isso. Tem casas de condomínio, tem casas que são mais perto do centro, que eles chamam que é downtown, enfim, tem para todos os gostos e para todos os tipos, né? É o único segmento que eles estavam que não sabia direito como é que ia ficar, porque estava com o pezinho fora, era presídio, que eu tinha ouvido há pouco tempo, que eles estavam falando que eles estavam quase saindo, porque eles não estavam pagando rendimento, não estavam distribuindo os 90%, conseguindo distribuir os 90%, que é regra para ser um REIT americano. Mas tem segmento para tudo que vocês possam imaginar. Parques temáticos, cassino, dentro de saúde, como você falou, hospital, clínica, porque lá é dividido, né? Não é tudo que é feito no hospital, então você pode ter algumas coisas ser feitas em clínica, tem as casas para os idosos, enfim, segmento subsegmento que não acaba mais ali dentro. E tem os mais recentes, né? Cannabis, enfim, tem uma série aí de novos tipos de segmento existente. Então, o volume em termos de patrimônio é maior dos REITs em relação aos fundos imobiliários, o tempo de existência também, fora que tem os de hipoteca, que a gente acabou não comentando, né, que são os mortgages, que é muito, não é similar, mas é muito, a gente pode fazer um raciocínio breve com os que investem em títulos de renda fixa aqui no Brasil, que são os de papéis. Mas lá tem as regras diferenciadas. E um outro ponto que você colocou, Felipe, que eu acho muito interessante dessa diferenciação existente, é que aqui ainda você compra, né, uma grande maioria, você vai lá e compra algo pronto e obtém a renda dele. Lá não. Lá, ou aqui que só tem um segmento chamado desenvolvimento. Lá não, eles desenvolvem, eles alugam, ou eles vendem, aí eles desenvolvem de novo, aí eles vendem, incorporam. Então, ele tem uma flexibilidade maior, por isso o tamanho do portfólio. Então, acho que são diferenciações interessantes que, quem sabe, aí começa também no Brasil essa questão de desenvolver dentro do próprio fundo. Sim. Acho que são os pontos de destaque aí. Não, ótimo. Esse último ponto que você colocou é bastante verdade, né? Porque como ele tem um portfólio muito grande, ele também e a maior parte do retorno que o investidor também está esperando vem da apreciação, né? Do ganho de capital, ele tem essa possibilidade de, né, numa parte do portfólio ali, tá fazendo esses desenvolvimentos, eventualmente estabilizando ativos, né? Porque imagina colocar um conjunto de apartamentos para alocação. Pô, você tem um tempo ali de maturação, né? Quando que esse ativo vai estar alocado? Implementar melhorias eventualmente em um ativo para capturar um aluguel maior, né? Então, como ele tem um portfólio muito diversificado, ele consegue manejar bem, né? E fazer essas reciclagens. O mercado de fusões também entre os REITs também foi bastante ativo nos últimos anos, né? Então, assim, grandes empresas se juntando do segmento de logístico para ganhar escala também. Então, é uma característica bastante relevante aí quando a gente olha esse mercado, né? Exatamente, esse ponto que eu ia tocar agora, Felipe, que você tocou muito bem, em relação a essas fusões e aquisições, porque no Brasil, os fundos imobiliários, o pessoal fica um pouco assustado quando há uma compra, por exemplo, de uma gestora, há uma compra em relação a determinado fundo específico que traz da casa. Lá é muito comum eles adquirirem ou fazer parcerias, né? Vamos comprar um ativo, igual teve agora, acho que do O e o DLR, se não me engano. Então, eles foram lá e cada um tem uma parcela ali dentro daquele grande ativo, daquele grande investimento. Então, isso é muito comum nos Estados Unidos acontecer isso. E agora, eu estou conversando aqui, o pessoal ainda não está entendendo como é que funciona. Claro que tudo tem que olhar o que é positivo e negativo, mas é algo que já acontece lá fora, né? Só para pontuar aqui. Sim.
Aqui eu acho que a próxima aqui que a gente, para passar um pouco de como é que a gente olha, como é que a gente faz esse filtro, né, o primeiro quando a gente, estava estruturando o fundo e a estratégia, né, eu antes da gestora que eu olhava esse mercado de REITs, né, na parte de análise, né, eu já analisava as empresas, já tinha lá uma carteira, eu trabalhava como analista, né, do Santander, cobrindo esse segmento também, lá fora. Que a gente fez? Né? A gente procurou, vamos fazer um primeiro filtro, então a gente não olha 150 empresas, 160 empresas, então a gente olha, a gente fez um filtro de empresas que têm um valor de mercado acima de 5 bilhões de dólares, tá? E isso já reduz o universo para alguma coisa perto de 50 empresas, tá? A gente selecionou outras. Hoje o nosso universo é cerca de 60 empresas que a gente cobre e analisa no detalhe. Elas, como elas são as maiores, elas são bem representativas, né? Mais de 80% do valor de mercado desse segmento, dos REITs, a gente está olhando, né? Que a gente faz? A gente estabeleceu metodologias de análise, então a gente tem uma área de pesquisa própria, a gente tem analistas setoriais aqui na gestora, cada um olha um segmento, e geralmente ele tem um olhar Brasil e Estados Unidos, justamente para fazer esses paralelos. Além, né, do time de análise, né, e eu que olho mais diretamente a decisão das ações que vão fazer parte do portfólio, o nosso sócio fundador, que é o Marcelo, ele trabalhou durante muitos anos, né, na Brookfield, que é um grande investidor global do mercado imobiliário, e ele fazia parte do comitê de investimento global da Brookfield, né, quando ia tomar decisões de investimento, então ele acompanha o mercado norte-americano há bastante tempo, e essa é sempre uma pergunta que vem, pô, mas como é que você aqui do Brasil, né, vai tocar análise, né, e seleção de empresas lá nos Estados Unidos? Eu acho que sim, dá para a gente fazer, a gente consegue fazer isso até de uma forma mais independente, né, porque a gente está tendo um olhar mais amplo, né, do todo, assim como quando um investidor estrangeiro vem investir na Bolsa Brasileira, ele também muitas vezes não está no Brasil, né, ele está, né, lá montando seu portfólio em outra parte do mundo. Acho que o acesso a essas empresas, né, dado que elas são estruturadas e com todo o leque de relações com investidores, é muito fácil você acessar, seja por meio dos calls trimestrais, a gente a cada 3 meses a gente está nos Estados Unidos, seja para visitar ativos, né, conferências com CEOs, né, e financeiros dessas empresas. Então, assim, é um leque muito grande e o número de informações, acho que o mercado brasileiro de fundos imobiliários já tem evoluído muito nos últimos anos, mas assim, o leque de informações, indicadores que a gente tem do mercado imobiliário norte-americano é impressionante, né? Então, se a gente quiser olhar aqui, né, indicadores específicos, né, de locação do setor de apartamentos de uma cidade, a gente vai ter acesso aqui do nosso computador, a gente consegue ver, né? E como são portfólios enormes, né? A gente falou da Prologis aqui com mais de 5.500 ativos, né? Acho que nenhum analista e nenhum gestor visitou os 5.500 ativos, né? Até porque não tem tempo, né, e nem disponibilidade para fazer isso. Então, a gente olha muito o portfólio, né? É assim que a gente tem tomado aí as decisões. E como é que a gente montou, né? A gente desenvolveu uma metodologia própria de análise desses investimentos, considerando algumas variáveis, são 6 blocos de indicadores, então a gente olha indicadores macroeconômicos da economia americana e como é que isso vai se refletir, então, pô, seja dados de desemprego, inflação, crescimento, né, ou seja, taxa de juros, né, a gente tem efeito de taxa de juros também influenciando, né, a precificação desses ativos também, assim como a gente tem no Brasil. A gente desce para o nível setor, olhando o que a gente tem de alavancas de crescimento para cada um deles, né, então, você comentou de um segmento que é um segmento que a gente gosta, por exemplo, o setor de saúde, que tem lá moradias para terceira idade, né, clínicas, né, hospitais. Pô, é um segmento, é uma demanda crescente, né, porque a gente está tendo um envelhecimento da população, e a população norte-americana, assim como a brasileira, e lá talvez em maior medida, você vai ter que criar uma série de infraestrutura, de serviços, de ativos que atendem, né, essa população
idosa. Então é um segmento que tem um crescimento estrutural. Então, segmento de escritórios é um segmento que a gente gosta menos, né, lá fora, porque a gente até tem posição, mas a gente montou essa posição mais recente, depois que o mercado tinha caído bastante, porque lá você tem uma baita incerteza que o retorno aos escritórios é muito lento, né, você tem um nível de vacância elevado nas principais cidades, seja Nova York, Los Angeles, né, Washington, ou seja, as grandes cidades desse segmento de escritórios, e lá os contratos são muito longos. E geralmente são aqueles contratos que aqui no Brasil a gente chama de contratos atípicos, né? Você não pode sair no meio do caminho. Então, aqui no Brasil a gente já viveu, né? A empresa que tinha que reduzir tamanho, diminuir área, ela já negociou isso, já venceu o contrato, ela já fez uma revisional. Lá ainda não, né? Você tem um segmento que ainda pode ter uma incerteza maior e falando de alavancagem, era um dos segmentos mais alavancados também, né? Então, assim, além de ter uma potencial incerteza maior, ele também estava muito endividado, né? Num cenário de juros alto, né? Tem notícias, né? E você tem algumas empresas que estão tendo dificuldade, né? De pagar juros de dívida, eventualmente estão tendo que vender ativos. Então, tudo isso a gente olha, né, nesse nível setor. E daí, esses outros indicadores aqui, pessoal, eu acho que até para não deixar muito chata aqui a nossa live, mas a ideia é, quando a gente entra no setor, daí a gente vai para os indicadores de cada uma das empresas, né? Ou seja, quais são as regiões, né? Ou seja, estamos falando em multifamily, né? O segmento de apartamentos para locação. Pô, quais são as regiões que aquela empresa está exposta? São regiões que estão recebendo muita imigração, né, estão sendo gerados novos empregos, ou não, uma região que está perdendo empregos, né, diminuindo a atratividade, né. Então, tudo isso a gente olha, né, no nível dos ativos, né, no nível das empresas, para tomar decisão naquilo que vai ser, né, o portfólio. Então, das 60 empresas que hoje a gente cobre, hoje o nosso universo de alocação são cerca de 25, né, investidas, 25 empresas, tá? A gente tem, depois de olhar aqueles indicadores, né, que a gente falou no slide anterior, a gente dá pesos, né, ou dá uma ênfase maior para coisas como proteção inflacionária. O mercado americano viveu um período de inflação alta que ele não via há muito tempo, né? A gente pensava, quais são os setores que estão mais protegidos contra essa inflação mais alta, que vão conseguir passar, né, esse reajuste para os aluguéis. Então, naquela época, principalmente no começo de 2022, a gente deu um peso muito grande para os setores que tinham essa proteção inflacionária, né? Dividend yield é sempre importante. Num cenário de juros altos, é importante você ter um colchão ali de um dividend yield que seja interessante. Endividamento, a gente procurou estar menos exposto a empresas muito endividadas. A gente preferiu aquelas empresas com menor endividamento que iam passar por esse período de. Tem um lado positivo dos REITs aqui, que a maioria dos REITs eles tomaram dívidas com taxas pré-fixadas, né, por prazos longos. Então não é um problema de juros, porque ele não está pagando os juros atual da economia americana, ele está pagando os juros que ele contratou, né, quando ele fez o empréstimo. Só que naturalmente você tem vencimentos de empréstimos, né? Ele tem que, para desenvolver as atividades dele, ele tem que tomar novas dívidas. E as novas dívidas a gente sabe que estão mais caras, né? Porque a taxa de juros lá também subiu para um patamar mais elevado. Então, com base naquela, né, metodologia de vários indicadores das empresas e essas estratégias que, dependendo do que a gente vê, a gente dá maior ou menor peso, né, para cada um desses critérios, a gente chega na nossa exposição setorial. Hoje a gente tem uma exposição relevante no segmento de apartamentos, é um segmento, né, que a gente gosta, segmento de saúde também, shopping centers, ainda que tenha toda a incerteza, a gente tem portfólios, né, empresas que têm portfólios únicos, né, então assim, o maior representante é a
Simon, né, que é uma empresa do segmento principalmente de outlets, né, com as melhores localizações lá no mercado norte-americano. Então, são segmentos que a gente entende aqui que a gente vai estar mais protegido ou vai ter melhores oportunidades de ganho, né? E daí você fala, pô, mas eu vi ali que o residencial, né, o mercado imobiliário nos Estados Unidos não está indo tão bem, né, de casas, tal. O que tem, né, de cenário, né? As casas estão mais caras porque o preço das propriedades estão mais elevados e a hipoteca, né, que seria o financiamento imobiliário, está mais caro, né? Então o que acontece? Você tem menos gente potencialmente para comprar casas, né? Mas lembra que esses REITs aqui que a gente investe, eles não estão no negócio de comprar ou desenvolver uma casa para vender, eles estão no negócio de locação. E quando a gente olha o negócio de locação, quanto mais caro for para o americano comprar sua casa, ou mais difícil, mais ele vai para onde? Ele vai para o aluguel. Né? Então, os REITs eles tendem a se beneficiar de um cenário de menos casas sendo vendidas ou um custo de financiamento maior. Né? Então, a gente viu, por exemplo, nesses últimos 2 anos, esse segmento foi um dos que mais conseguiu aumentar o preço de aluguel, porque o americano ainda estava, né, com uma renda, o nível de desemprego ainda está bastante baixo, na média, e essas empresas conseguiram repassar aumentos de locação, né? Então acho que esse é um exemplo ali de um segmento que você pode olhar talvez num primeiro momento e falar, não, eu vi aqui que, né, o mercado de hipotecas ou financiamento lá nos Estados Unidos está mais travado do que estava há 2, 3 anos atrás. Sim, realmente, está mais caro, né, você tomar a dívida. Só que isso, em alguma medida, ele beneficia, né, a locação, beneficia o aluguel, porque o americano vai ter que pagar um aluguel ao invés de comprar, né, a sua residência. Então, das empresas aqui que representam as nossas maiores posições, que são cerca de 50% do nosso portfólio, estão aqui discriminadas aqui na direita, né? Então a nossa cabeça é sempre ter uma diversificação. Acho que o investidor brasileiro, Andréa, né, para quem está nos assistindo aqui, ele pode acessar esse mercado de várias formas, né? Ele pode eventualmente comprar algum desses REITs aqui, eles são negociados até aqui na Bolsa Brasileira por meio de recibos, né, que são BDRs, né? O investidor ele pode comprar e vender esses ativos aqui. Ele pode eventualmente abrir uma conta, né, no exterior, que já está muito mais facilitado do que era anteriormente, e comprar esses ativos lá fora diretamente, ou ele pode fazer isso, né, utilizando uma gestão profissional, né, ou seja, delegando, né, a decisão de comprar e vender e quais ativos vão fazer parte do portfólio para um gestor que está olhando isso, né, 24 horas por dia. Né? Então, assim como quando o investidor quer comprar uma ação, ele pode comprar um fundo de ações, ele pode, né, investir na ação diretamente. Eu acho que aqui a recomendação, se é que a gente pode dar uma recomendação sempre genérica, né, porque pode não valer para todos os investidores, se for ter uma exposição, quiser começar, não colocar num segmento específico, né, evitar a dica da vez, né, um amigo falou, assim, é interessante estudar o segmento, tudo tem um porquê, né, às vezes aquela empresa está muito descontada, né, porque tem, às vezes, um endividamento que está para estourar, né, então, assim, é muito importante o investidor também, né, ter esse olhar e montar um portfólio diversificado quando ele for fazer essa alocação, né, falando até dos fundos aqui, o fundo está disponível em algumas plataformas, e a gente tem a opção dele com proteção cambial e sem proteção cambial, né? E daí também é uma decisão do investidor, né? Se você tem certo, tem errado, não tem muito certo, muito errado, né? Qual que é a diferença aqui, pessoal? Se eu tenho um fundo que investe no mercado lá fora e tem proteção cambial, digamos assim, significa dizer que você está levando só o que está acontecendo com o mercado lá fora, né? Não interessa o que está acontecendo do dólar frente ao real, se o dólar se valorizar ou se desvalorizar, né? Quando você faz a aplicação num fundo que é não redeado, não tem essa proteção cambial, você está levando as duas coisas, né? Você está levando o que está acontecendo com o dólar, né? E o que está acontecendo com esse mercado que o fundo investe. Se a gente for olhar nos últimos 2 anos, o dólar foi lá de 5,70 para alguma coisa abaixo de 5.
né? Então, para quem estava, digamos assim, com a proteção cambial, não perdeu essa diferença, né? Agora, não tem muito certo e errado, depende muito do que o investidor vai querer, e isso é uma decisão única, né? E só cabe a ele aí na decisão, né? Então, muito bem colocado aí, realmente. É um mercado muito interessante e é o que você falou, né? Diversificar, né? Diversificação é lei, não coloque todos os ovos na mesma cesta. Então, se você vai investir, seja por ETF, seja por BDR, seja pelo fundo da casa, seja diretamente, analise, estude, veja realmente o que está ali dentro, se faz sentido para você. E quanto mais diversificado você tiver, melhor. Mas, Felipe, vamos falar agora de tendência de mercado para 2024. O que você está observando para esse ano aí de 2024, a respeito dos REITs? Legal. E detalhe, uma observação aqui. Como é que você viu essa lei, né, que das offshores, dos fundos exclusivos, e que também vai afetar aí os investimentos lá fora? Como é que você viu essa mudança também? Tá. Não, falando um pouco de cenário para os REITs aqui, principalmente pensando já 2024, né? Porque 2023 já foi, já acabou. A gente teve um período, né, bastante duro nos REITs, que foram esses últimos 2 anos, por conta da elevação de taxa de juros, né, lá fora. Vamos lembrar que a taxa de juros norte-americana, ela foi de um patamar de praticamente zero para acima de 5%. Então você imagina o que é de mudança, né, para o investidor americano está recebendo num título, né, do governo norte-americano de 10 anos, né, uma taxa perto aí dos 5%, e a taxa Selic deles, né, que é a taxa do Fed ali, acima disso. Então isso teve um impacto muito forte na precificação. Então a gente viu, né, os REITs na média caindo alguma coisa perto de 20%, 25% em dólar, né? Esse foi o desempenho dos REITs aí nos últimos 2 anos, quando a gente pega o combinado, tá? Pega o acumulado dos últimos 2 anos. Só que mais recentemente a gente teve um direcionamento que veio lá do Banco Central norte-americano, que veio do comitê, né, o que seria o Copom que a gente tem aqui no Brasil, né, que seria, né, o Comitê de Política Monetária lá dos Estados Unidos, que é o FONC, de sinalização que a gente pode ter já um cenário de redução da taxa de juros, né, e não só uma, duas, mas 3 reduções, né, nos próximos períodos para 2024. Isso fez, né, quando a gente olha como é que estava a performance dos REITs até outubro, né, e quando a gente olha a performance que a gente viu em novembro e em dezembro, né, em novembro e dezembro os REITs subiram cerca de 17%. Né, em dólar, né, em 2 meses apenas, né, e os juros o juro de 10 anos, que é como se fosse a taxa de juros de longo prazo nos Estados Unidos, que estava perto dos 5%, hoje ela está abaixo de 4%. Olha a mudança que teve, um pouco menos aí de 2 meses. Tem uma outra taxa também que a gente gosta de olhar, que seria o equivalente aqui no Brasil, com os títulos do governo atrelados à inflação, né, o Tesouro IPCA+, né, que aqui é o NTNB, como, né, o pessoal costuma chamar. Lá nos Estados Unidos, né, você tem um título que acompanha índice de inflação também, que é o TIP, né, que é atrelado à inflação, e esse título chegou a estar sendo negociado com uma taxa de inflação dos Estados Unidos mais 2,5%, que é um baita rendimento, pensando com um juro real, né, de 2,5%, né, na maior economia do mundo. E hoje esse título está sendo negociado abaixo de 2%. Né? Então, essa diminuição, né, do quanto que esses juros paga significa valorização dos mercados, e foi isso que a gente viu nesses últimos, principalmente em novembro e dezembro de 2023. O que a gente pode dizer para o daqui para frente? Eu acho que a primeira coisa é, todo mundo que pensa em investir em REITs tem que pensar numa parcela do patrimônio, e naquela parcela que eventualmente vai estar com exposição internacional. A gente, como investidor, a gente tende a ter um viés muito local, né? A gente tende a olhar
né, nossos investimentos como uma bolha no mercado que a gente conhece, né, ou que a gente atua, ou que a gente está presente, ou que a gente vive, e tem muitas outras oportunidades em outros mercados, como no mercado de REITs. Então essa é a primeira visão aqui que eu queria passar. Em segundo lugar, a gente entende que, se a gente for olhar múltiplos indicadores e como é que esse segmento está precificado, né, para ver se tem oportunidade alta, a gente entende que ele está bem precificado. Né, ou seja, a gente entende que com esse movimento de valorização que a gente teve recente, esse segmento poderia, seja por crescimento de dividendos, né, a inflação vai estar mais baixa, né, no ano de 2024, essa expectativa. E os REITs entregando, né, crescimento de receitas aí entre 2,5% a 4%, né, que é um cenário que a gente pode dizer que um segmento vai crescer mais, outro crescimento vai crescer menos, mas a gente entende que os segmentos de maior crescimento podem entregar isso para o investidor. A gente entende que os REITs eles devem caminhar mais para aquela média de retornos anuais entre 5% a 10% para o investidor, né, em dólar. Então a gente vê espaço sim, né, sempre com parcimônia, sem achar que até o ano da vida, né, ou seja, a gente viu os REITs em 2021, pessoal, subirem mais de 40% em dólar. Né, quando a gente teve o cenário de mínima histórica lá nos juros. Muito parecido com o que a gente viu aqui no Brasil quando a gente tinha a taxa Selic de 2 e pouquinho, né, que a gente via tudo, né, se valorizando, né, até um pouco antes da pandemia a gente viu uma valorização bem grande dos mercados. Então a gente acredita que o mercado tende a ter com os solavancos, porque a decisão, né, ou o mercado todo vai estar acompanhando como é que vai ser esse ciclo. A gente já está vendo um ciclo local aqui de redução da taxa de juros. Lá o mercado está esperando o início do ciclo de corte de juros. E qualquer coisa que o mercado, digamos assim, acaba tendo muito otimismo ou muito pessimismo, né? O mercado vai do 8 para o 80 ali de uma facilidade muito grande. Então a gente entende que tem uma oportunidade de valorização dos REITs, sempre com aquele olhar. Pode ser que, eventualmente, se o mercado achar que o juro não vai começar a cair tão já, porque a economia americana está indo melhor do que o mercado estava esperando, você pode ter algum movimento de realização. Né? Não é desprezível você falar um mercado que sobe 17% em 2 meses. Né? Ou seja, você teve uma valorização ou uma recuperação, digamos assim, bem expressiva. Os REITs em 2023, né, fechando aí na casa dos 12% de valorização no ano, que foi uma baita recuperação, considerando que até outubro esse negócio estava negativo. Né? Então a gente acredita que, né, com seleção de segmentos, né, olhando boas empresas, o cenário de juros aí caminhando para uma redução, ainda que gradual, assim como foi gradual a elevação, também vai ser gradual a redução. A gente acha que tem uma oportunidade aqui para o investidor aí que quiser iniciar, né, ou começar a fazer investimentos, né. Do lado da mudança tributária, né, da offshore, né, a tributação ali que mexeu nos fundos exclusivos, tal, o que a gente tem percebido, né, é que o veículo que a gente tem aqui, que a gente opera na casa, é um veículo local, tá? Assim, estamos falando de um fundo que é nacional, que opera o mercado imobiliário norte-americano. Então, como a principal mudança que a gente teve, principalmente do dinheiro aqui de dentro, né, foi o quê? Né, a implementação de come-cotas, né, aquela tributação periódica nos investimentos, nos fundos multimercado. Então, o que a gente tem percebido, né, dos investidores é que eles tendem a dar preferências, dado que agora ele não vai ter aquele incentivo de postergar o pagamento, ele vai ter que ter um pagamento de imposto, né, ao longo do tempo, ele pensar em alternativas que, de alguma forma, o investidor ele acabe postergando o pagamento de imposto ou eventualmente tendo uma isenção. Né? O mercado de fundos imobiliários é um dos exemplos clássicos, né, de produtos que têm isenção, então o investidor ele tende a gostar mais desse tipo de alternativa. Agora, fundos de ações não tem come cotas, né? Os fundos de ações ele só paga imposto quando você resgata as cotas, né? Então, de alguma forma, você pode ter um incentivo aí para alternativas que você pague um imposto só no resgate, como um fundo de ações, os próprios planos de previdência, né, que também tem ali essa postergação do imposto. Acho que, pelo menos de início aqui, o que a gente tem percebido com os investidores que a gente falou é isso, tá, André? E para a gente já
caminhando, como é que você vê a questão de sustentabilidade, não só no mercado americano, mas também no mercado brasileiro, né? Ainda para 2024, porque tem começado a se falar ESG ou ASG, né? Muito, né? Até eu tenho visto bastante, eu que estou estudando para certificação, é um tema muito pujante. Como é que você, em termos de gestão, tanto de um portfólio, como você está vendo lá fora, essa preocupação a respeito, né, ambiental, social e governança, e também no Brasil, já que você tem um fundo imobiliário Claro. no Brasil e você tem um fundo que investe lá fora. Claro. Do ponto de vista local, o que a gente pode dizer, né? Toda transação, né, que a gente vai fazer, principalmente quando a gente está olhando, né, o universo do tijolo, né, um ativo físico, a gente tem todas as diligências prévias, né, que a gente tem que fazer antes da aquisição, né? Então a gente, até pelo dever aí, né, de gestão, de fiduciário que a gente tem, como alocador, a gente tem que, né, fazer todas as diligências para ver, seja impactos ambientais, né, ver as certificações, né, dos ativos, né, já é uma coisa que a gente costuma ver, né, então você tem lá a principal e mais conhecida, a certificação LEED, né, e daí tem várias classificações ali, que vão desde aspectos, né, de reuso de água, né, como o uso de energia dentro do prédio, né, então isso sempre quando a gente vai fazer uma aquisição aqui de um ativo direto no portfólio, a gente tá olhando, né, acho que a parte de governança, que é um lado menos óbvio, né? Quando a gente pensa no lado da sustentabilidade, a gente também olha, né? Então, assim, não tem um investimento, por exemplo, que a gente vai fazer que a gente não se for um outro fundo, a gente também faz uma diligência com a gestora para entender qual que é a cabeça, qual que é a forma de pensar, quais são os processos, né? Quando eu vou fazer uma operação num crédito estruturado, a gente, né, visita, né, os empreendimentos que eventualmente a gente está financiando para ver se estão de acordo com os requisitos mínimos que a gente tem. Então, acho que esse olhar a gente já nasce como gestor, e o mercado imobiliário ele é fundamental essa parte da sustentabilidade, até porque num desenvolvimento, numa obra, se consome muita água, você tem eventualmente vários resíduos ali que você tem que estar preparado para tocar. Lá fora, o que eu vejo, tá, André? E quando a gente foi montar o portfólio, a gente foi até definir critérios ali, a gente usa notas de classificação e é legal ver que os REITs, as empresas norte-americanas, a gente pode dizer que eles estão num nível mais avançado, né, no aspecto de sustentabilidade. Por quê? Porque relatórios de sustentabilidade praticamente todas as empresas têm, né, as pesados, né, as acima de 10 bilhões de dólares, todas têm. Né? Você tem alguns indicadores que até a Associação Norte-Americana dos REITs, né, que é a NAREIT, ela tem relatórios e tem premiações para destacar REITs, empresas que foram melhor num determinado aspecto, e lá o que eu vejo é que tem um pragmatismo muito grande na hora dessa abordagem, né? Não está sendo feito, né, a parte de sustentabilidade, ou ASG, ou ESG, né, como queira chamar, por um aspecto só de imagem, né? Estamos falando em, por exemplo, se eu tenho aqui um prédio que é mais eficiente do lado do uso de energia, vai custar menos para esse prédio estar sendo operado, né? Eu vou conseguir capturar um aluguel maior, porque meu inquilino vai pagar menos energia, né? Ou seja, ele vai fazer a conta do custo total. Então, essas iniciativas ali, eu acho que estão, digamos assim, mais avançadas quando a gente olha, até pelo tamanho das empresas, né? Estamos falando aqui que na média são empresas acima de 8 bilhões de dólares e já tem aí uma série de políticas e até executivos dedicados à parte né, de sustentabilidade dentro das empresas, tá? Você falou em executivo, Felipe, e eu lembrei de uma pergunta. Porque, diferentemente do aqui, que é uma gestão externa de todos os fundos imobiliários, lá nos REITs existe a gestão interna e a gestão externa. Vocês também utilizam no critério na hora de escolher os REITs essa questão de gestão também? A gente acha que o melhor modelo, principalmente pensando no de REITs, é ter uma gestão toda internalizada dentro da empresa, né? Eu acho que são
poucos exemplos de gestão externa que tem no mundo dos REITs. Eu acho que as empresas ficam com mais o pulso ali da atuação e estão mais comprometidas quando você tem um corpo de executivos, você tem um comitê, você tem acionistas ali que eventualmente estão sendo apresentadas as metas do próximo período. Acho que é menos conflituoso ali a relação, acho que é mais alinhada com os interesses dos acionistas, né, dos investidores, né. Aqui, quando a gente faz o paralelo aqui no Brasil, né, que tem de tudo, né, André. A gente, por exemplo, no nosso portfólio, que é um fundo multi-estratégia, que a gente tem um ativo diretamente lá. Esse é um residencial para renda, que fica aqui em São Paulo. Aqui a gente tem uma equipe dentro do condomínio, né, que não é da gestora, mas é uma equipe que a gente define, a gente contratou quem vai gerir a propriedade, a gente tem um time comercial, também a gente não terceiriza nesse caso, mas é mais comum isso acontecer, né? Imagina que eu tivesse um portfólio, por exemplo, de 10 galpões logísticos, e cada um está espalhado, né? Muito dificilmente você vai ter um funcionário da gestora dentro de cada um desses ativos, né? Até porque você deve ter um operador ali para tocar o dia a dia daquele galpão, e naturalmente você, como gestora, você está fazendo o quê? Né? Esse acompanhamento das atividades, né? A performance, como é que está a atuação daquele operador do ativo, tá? Então, eu acho que, pensando no mundo de fundos imobiliários, é mais comum você ter um negócio caminhando para direto e indireto, dependendo do perfil de ativo, como eu falei. Agora, nos REITs, a gente dá muito mais valor. Por exemplo, a gente não tem nenhuma empresa investida, nem do nosso universo de cobertura, que não tem essa gestão totalmente internalizada, tá? Felipe, mais uma vez, muitíssimo obrigada aí por você ter vindo aqui bater um papo conosco sobre o REITs, esse outro tipo de investimento bastante interessante para você estar diversificando o seu portfólio. Gostaria que você deixasse aí as suas considerações finais e também as mídias sociais para o pessoal conhecer os fundos da casa. Legal. Mais uma vez aí, Andréia, obrigado pelo convite. A gente fica à disposição aí para próximas oportunidades. Para quem quiser conhecer um pouco mais ali da Canuma Capital e também dos produtos, inclusive essa estratégia de REITs que a gente comentou, é só entrar no site, né, o canumacapital.com.br. Dá para se cadastrar no mailing para receber os relatórios, ver os últimos relatórios e informes, né, do fundo, e pegar todas as informações. A gente fica à disposição, e também quem quiser mandar perguntas, dúvidas, lá pelo site tem o canal direto aqui com o nosso time de relações com investidores. Mais uma vez, muitíssimo obrigado, Felipe, e eu espero, pessoal, que vocês tenham gostado desse episódio especial do REITcast. Até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau, Felipe. Tchau, tchau.